Para nós continuarmos as meditações no Salmo 23, é muito importante termos essa primeira aula extra, a Trindade e o plano de salvação. Vamos conversar sobre como isso está relacionado com o Salmo 23. Vamos conversar sobre isso? Diz assim a palavra de Deus: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16, 13. Esse é um dos momentos que Jesus anuncia a terceira da pessoa da Trindade, chamada o Espírito Santo. E eu quero começar logo de cara, assim, respondendo à pergunta: o que isso tem a ver com o Salmo 23? É porque a partir de agora, muitas atribuições do Salmo 23 que Davi falou, Davi ainda estava falando do Deus único, e nós vamos ver mais à frente sobre isso, mas muito do que Davi falou. Muitas dessas funções que Davi fala em Salmo 23, elas serão feitas, executadas pelo Espírito Santo. Então não há como a gente não parar e meditar sobre a atuação do Espírito Santo, sobre esse plano de salvação, sobre a Trindade agindo no plano de salvação, para nós entendermos então que o Espírito Santo tem algumas atribuições bem definidas na nova aliança. Vamos trazer sempre o Salmo 23 para a nova aliança, que é o tempo que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos vivendo da história. Então, para trazer para esse contexto, temos que falar do Espírito Santo. E para falar dele, nós vamos lá atrás um pouquinho. Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto, porque é uma aula extra, só uma passagem, mas nós vamos falar algumas coisas. No plano de salvação, cada membro da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, tiveram e têm um papel muito importante. Então, entenda bem, quando a gente fala de salvação, nós estamos falando só de Jesus vindo na cruz do Calvário, ou Jesus vindo em carne, não pecando, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Esse é o ápice do plano de salvação. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor que Davi fala em Salmo 23. Nós automaticamente jogamos para Jesus. Mas temos que lembrar que naquela época, naquele momento histórico que Davi estava vivendo, ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Senhor Jesus. Pastor, o que é isso? Vamos explicar. Já vamos chegar lá. É o ápice. Então não tem como nós entendermos o Salmo 23 na sua plenitude sem compreendermos esse plano de salvação. Essa revelação que ela vai acontecendo, se expandindo ao longo da história. E isso que nós vamos falar hoje. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes ativamente na criação do mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava, se movia sobre a face das águas. O Pai planejou, o Deus Filho executou e o Espírito Santo, ele guarda, ele gerencia. Isso foi na criação. A mesma coisa se dá no plano de salvação. Deus Pai executou, Deus amou o mundo que deu o seu Filho, o plano é dele, o Filho executou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora quem gerencia a obra é o Espírito Santo. Nós entendemos tudo isso, mas vamos ver ao longo da história que não era bem assim para o povo judeu. E nós precisamos ter esse contexto histórico para compreendermos tudo o que envolve o Salmo 23. Lá no início, apesar de ter Deus Pai ter planejado, o Deus Filho executado, o Espírito Santo dado vida, foi ele que gerencia a vida, ele é o gestor da vida. Por isso que eu gosto de dizer que realmente o Espírito Santo, já há vários estudos sobre isso, a função do Espírito Santo dentro da família foi dada à mulher, a mulher gera a vida, a mulher gesta a vida, a mulher cuida da vida e tem um cuidado diário. Então o papel do Espírito Santo, se você for trazer esse papel, né, do Espírito Santo para dentro da família, seria o da mulher. Deus Pai seria o do homem, Deus Filho seria dos filhos.
a família de Deus foi transposta, assim, foi feita uma figura da família de Deus na terra. Só que na figura da terra para o homem, houve a necessidade da mulher, não é bom que o homem esteja só. E houve essa atribuição do Espírito Santo para a mulher. Por isso que quando nós olhamos de baixo para cima, muitas religiões colocam sempre o feminino, sempre a mulher. O catolicismo romano tem a questão de Maria. Se ela é considerada Deus ou deusa ou não, ou está no status de Deus ou não, não vou entrar nisso. Claro que eu tenho a minha opinião baseada em todos os estudos que eu fiz, não vou entrar nisso. Mas a verdade é que nós temos a figura de Maria como intercessora. Nós temos as deusas femininas, como Diana dos Efésios, Ártemis e outras tantas. Quando a gente olha de baixo para cima, a gente tem a necessidade de ver a figura feminina. Mas essa figura, na verdade, ela é plenamente preenchida pelo Espírito Santo. Nós temos que entender que nós estamos aqui nessa terra e na nossa relação de terra é pai, mãe e filho. Na Trindade é uma outra relação, uma outra visão, onde os anjos, por exemplo, seremos como os anjos. Isso é uma outra questão, também debate grande teológico. Lá em cima, no mundo espiritual, é uma outra história. Então, lá em cima, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo isso para dizer uma coisa. Lá no início, o povo vivia, Abraão vivia no meio de um mundo politeísta, no meio de um mundo onde existiam vários deuses. E Deus precisava, Jeová precisava, ali naquele momento, dar a noção de que havia apenas um único Deus. E realmente há um único Deus, que são três ao mesmo tempo, só um. Então é uma verdade, é um único Deus. Então o que ele faz? Ele apresenta a figura, após o pecado do homem, anuncia o Messias, mas se é apresentado ao homem a figura de Deus Pai. Por mais que o homem tenha contato com Jesus, como Josué teve, nós sabemos que era Jesus ainda não revelado, do Espírito Santo que veio, por exemplo, e entrou até em Saul, Saul profetizando, mas as pessoas não sabiam distinguir. Então era apenas Jeová, Deus Pai. E por mais que houvesse ali nomes hebraicos e no plural, era sempre a figura de um Deus, Jeová. Então no Antigo Testamento é apresentado Jeová. A lei, ela é, de uma certa maneira, eu posso dizer assim, cuidada, gestada por Deus Pai, ainda esperando o momento certo para enviar o seu Filho. Então no Antigo Testamento é, de uma certa maneira, gerenciado ou apresentado de uma maneira maior pela humanidade, vamos colocar assim, Deus Pai. E ele sabia, no momento certo eu vou revelar meu Filho. E as pessoas esperavam o Messias, mas não sabiam exatamente quem era o Messias, o que era o Messias. Até porque também houve muita confusão quando Jesus veio, porque as pessoas realmente não sabiam certo o que era o Messias. E você vai começar a ver que a progressão da revelação da chegada do Messias, ela vem-se ao longo do tempo. E ela se dá muito forte, a preparação para a vinda do Messias se dá muito forte, por exemplo, em Daniel. Agora eu não estou falando das promessas, estou falando dele vir de Belém, e tu, Belém, Efrata, posto que és pequena. Não estou falando de nada disso, eu estou falando de o momento dele vir. Olha, agora vai começar a contagem dele vir. Você vai ver isso muito nos finais do livro de Daniel. Foi onde Deus revelou para ele, vai acontecer isso, até a chegada do Messias. Mas era tudo muito nebuloso. Então, era assim, porque não era para ser revelado, as pessoas já não eram para entender na sua plenitude. Guarde bem isso. Até o Antigo Testamento era apresentado ao povo judeu, Deus Pai. Eles sabiam que viria o Messias, mas eles não sabiam na sua plenitude como é que seria isso. E aqui eu quero ler um trechinho para não ficar aqui só eu falando. Deus Pai estava à frente do que conhecemos como Antigo Testamento, Jeová, o Deus único e verdadeiro. Os judeus, mesmo com alguns nomes de Deus já demonstrassem isso em plural, não entendiam a Trindade, não entendiam o conceito de Trindade. Há também teólogos que dizem que eles não entendiam bem o conceito de céu e inferno. Tá? Não era ainda revelado, plenamente revelado para eles. Mas no momento certo, Deus revela seu Filho à humanidade. No momento certo, Deus revela a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, para então o ápice do momento da salvação do homem.
Então guarde bem, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não conhecia plenamente a figura do Deus Filho, de Jesus. Ele nem sabia desse nome. Esse nome foi dado lá na frente. Ele era o Messias, em grego, o Cristo. Mas ele escreve divinamente inspirado, ele descreve Jesus, o que ele é para nós hoje. Isso é divina revelação, inspiração do Espírito Santo, mesmo ainda ele não sabendo que era inspirado pelo Espírito Santo. Ele nem sabia que existia o Espírito Santo. E Davi escreve o Salmo 23, ele escreve para o presente, mas ele projeta muito mais agora para nós no futuro, porque nós temos a compreensão plena da Trindade, das suas funções, já vimos, sabemos que Deus veio, que Jesus veio, que morreu na cruz do Calvário por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o pão vivo que desceu dos céus, que Ele é o nosso sumo pastor, que Ele é a porta, que o Espírito Santo é o nosso consolador, ajudador, conselheiro. Nós sabemos de tudo isso. Davi não sabia. Mas Davi escreve profeticamente, falando de Jesus, no Salmo 23. Mas ele não conhecia o Senhor Jesus, ele não conhecia o Espírito Santo. Mas no momento certo, Deus revela o seu Filho à humanidade. E ele é o centro do plano de salvação. Jesus é o centro do plano de salvação. Deus Pai planejou, o Filho executou. Como podemos dizer que no plano de salvação o Filho executou? Ele veio em carne, esvaziou-se de si mesmo, veio em carne, se fez um de nós, venceu aonde nós não conseguimos vencer, morreu na cruz do Calvário por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Essa é a obra completa e maior da cruz do plano de salvação para nós. No plano de salvação, nesse plano traçado por Deus, que não envolve só Jesus morrendo na cruz do Calvário, envolve desde a criação do Gênesis, a criação do novo céu e da nova terra e da plena comunhão com Deus daqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Então o plano de salvação para o homem, ele começa na queda de Adão, mas ele só vai terminar, só vai culminar, só vai ter seu encerramento no sentido assim da humanidade no novo céu e na nova terra, depois do julgamento que a gente chama de famoso julgamento do trono branco. Eu vi novo céu e nova terra. Ali termina, e ali apenas é para nós gozarmos, para nós nos alegrarmos. O plano já está concluído, agora nós vamos apenas desfrutar dele. Mas o plano de salvação não terminou na cruz do Calvário com Jesus Cristo morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Ele continua ativo, ele continua firme. E nesse plano de salvação, Jesus precisava, depois que apareceu aos seus discípulos, ele precisava ir ao céu e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse que ele iria para o céu para nos preparar lugar. Então Jesus executou o plano, e agora ele vai aos céus, para ele voltar lá na frente. Aí nós estamos falando de Apocalipse. Lá na frente ele vai retornar. Todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma outra história, isso é um estudo lá para Apocalipse, que logo após essa revista vai sair. Mas ele vai aos céus, ele vai nos preparar lugar, ele vai preparar tudo, e no momento certo ele vai voltar para o seu reino do milênio aqui na Terra. É uma outra história. Mas a gente consegue passar por lá rapidinho. Nesse meio tempo, quem vai gerir, quem está gerindo a obra, quem está gerindo, quem está cuidando, quem está dando vida, quem está gestando a igreja, o plano de salvação é o Espírito Santo. Então vamos lá, recapitulando. Deus Pai atua então no Antigo Testamento, trazendo a lei, prometendo o seu Filho, revelando. Não quer dizer que Deus Filho e Deus Espírito Santo não apareceram no Antigo Testamento, mas não havia uma compreensão da Trindade. Então, em Jesus é revelada a segunda pessoa da Trindade. E nesse versículo que nós lemos lá em cima em João, Jesus se preocupa em começar, e tem outros textos também, começar a revelar a terceira pessoa da Trindade que eles não conheciam, o Espírito Santo. E ele dedicou um tempo a ensinar, está principalmente no Evangelho de João, o Espírito Santo para os discípulos. Por que ele dedicou um tempo para ensinar isso? Porque a partir do momento que ele subisse ao céu,
Era o Espírito Santo que estaria com eles. E os discípulos precisariam saber disso, ter isso em seus corações, porque eles se tornariam os apóstolos. E agora eles precisariam ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque era assim o Espírito que os guiaria em toda a verdade. Então, isso tem que ficar bem claro. Deus Pai anuncia Deus Filho. Deus Filho vem, executa a obra que ele tem que executar. Quando ele estava prestes a terminar essa obra, antes ainda de morrer na cruz do Calvário, ele já anuncia, ele já descortina a outra pessoa da Trindade chamada Espírito Santo. E hoje é o Espírito Santo que cuida de nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Quem habita em nós, quem fala conosco, quem nos marca, que sela, nos identifica que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fala de si mesmo. Por que ele não fala de si mesmo? Porque não há mais nada a ser feito a não ser gerenciar a obra que foi feita na cruz do Calvário. Deus Pai tinha muito a falar, ele tinha muito a revelar e ele o fez no Antigo Testamento, preparando o mundo para o Messias, preparando aquele povo, o povo de Israel, para o Messias. Jesus tinha muito o que falar, muito o que fazer, porque ele era o ápice do plano de salvação. Mas uma vez que ele ressuscita ao terceiro dia, o plano de salvação está completo. Então, do plano de salvação em si, já não tinha mais nada para falar. Agora é gerenciar, é guiar na verdade já existente, que a verdade é quem? É o próprio Senhor Jesus, ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o sumo pastor. Daí o Espírito Santo não tem a necessidade de falar nada novo, nada do que já tenha sido falado, nada do que já tinha sido revelado. Não cabe ao Espírito Santo trazer novidade. Deus Pai planejou, Filho executou e agora cabe ao Espírito Santo gerenciar. Então ele não fala de si mesmo. Isso traz umas características muito interessantes. Ele não se ira, ele se entristece. Deus Pai se ira, Deus Filho se irou, tirou o cinto e expulsou os vendilhões do templo 2 vezes, só para a gente poder lembrar rápido aqui. Mas você não vê o Espírito Santo se irando. Ele se entristece. O Espírito Santo não veio para trazer novidade, ele veio para gerenciar a obra que foi feita na cruz do Calvário. Então, não estranhe quando você ouvir falar, por exemplo, orar a Jesus, quando você ora a Jesus, quando você fala em nome de Jesus, quando você ora a Deus, Deus, por favor, Senhor, quem vai te responder, quem está aqui gerenciando, que é Deus, é tão Deus quanto Deus Pai, Deus Filho, ele é Deus. Mas quem está te respondendo no seu dia a dia é o Espírito Santo. É Ele que está habitando em você, é Ele que está falando com você. É Ele que está. Claro que em momentos especiais, sempre em momentos especiais, Deus Pai e Deus Filho aparecem também. Deus Filho apareceu, por exemplo, para Saulo, para a sua conversão. Na hora que Deus Filho estava executando o seu plano, quando ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus Pai falou: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ali está explicitado bem a Trindade. É o momento mais claro da Bíblia que eu vejo fisicamente visível ali, em que você vê a Trindade junta, agindo. Deus Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Deus Pai falando: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ali está bem explicitada a Trindade e ali está bem explicitado o papel de cada um. Aquela passagem é linda, é fundamental e ela é linda. Quem está contigo, quem aquieta a tua alma, quem trabalha ao seu favor, é o Espírito Santo. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus, ele é a palavra. Quando você estuda a palavra, você estuda de Jesus, você come de Jesus. Quando você ministra a ceia, quando você participa da ceia, desculpa, eu falo como pastor, é o costume. Quando você participa da ceia, você está fazendo em memória dele. Este é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o cálice da nova aliança derramado por vós. Você está lembrando de Jesus. Quando você
come da palavra, quando você interage com a palavra, você está ali de Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Mas quando há interação com você, quando há conversa com você, quando Deus revela para você o caminho, quando Deus revela a verdade, quando Deus opera o milagre, quando Deus está contigo, quando Deus te fala, quando Deus te responde através da palavra, ou seja, todo o relacionamento prático com Deus, ele é feito através e pelo Espírito Santo. Assim que pode parecer até pequeno o período que Jesus ficou entre nós. Realmente foi 33 anos, 33 anos e meio que ele ficou entre nós. E de ministério, 3 anos e meio. Muito curto esse período. Mas era o período necessário para que a obra da cruz do Calvário fosse completa. Deus Pai ficou responsável ainda pela lei, o Espírito Santo, Deus Filho, por executar essa obra apenas 33 anos e 3 anos e meio de ministério. E o Espírito Santo, desde então, está conosco. Mas vai ter um momento da história, por isso que eu falei que ela não termina por aqui. Vai ter um momento da história de todos os acontecimentos, e eu acredito nessa linha de interpretação do Apocalipse, e quando eu falar de Apocalipse eu vou ser bem claro com relação a isso, eu acredito nessa linha, eu não sou da linha chamada histórica, e nós um dia vamos chegar lá. Eu sou da linha futurista, que já as coisas ainda vão acontecer. Chegará um dia em que Deus Filho voltará à Terra para reinar o reinado do milênio. Por que você acha disso, pastor? Por que você acha que isso é necessário? Eu vou dizer o que eu penso. Agora, que eu, pastor Daniel, penso. Deus criou o mundo perfeito, mas o homem pecou. E a partir daquele momento, o homem entrega o domínio, se entrega ao pecado, entrega o domínio do mundo a Satanás. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Então o homem está, de uma certa maneira, de uma maneira maior, a humanidade de uma maneira maior, em consonância com Satanás, com o diabo, nesses 6.000 anos, vamos dizer assim, guiando o mundo. Não vou dizer 6.000 anos, por favor, 6 milênios, nada de fazer conta matemática, tá? É um número que representa o início e o fim de um período. Desses 6.000 anos, o homem entregou a Satanás o domínio, eles trabalham lá em conjunto. Nós somos os dissidentes, por isso que nós somos perseguidos, nós somos aqueles que somos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que nós somos perseguidos, nós somos os que estão outsiders, nós somos os que estão fora do esquema do mundo. Se fala muito em mecanismo agora em questão de política, existe um mecanismo do mundo dominado por Satanás, um sistema do mundo diabólico dominado por Satanás. Nós somos os que estão fora desse sistema, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas o mundo em si foi entregue. E ele vai chegar a um ponto no futuro em que a Bíblia diz, se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. É o tempo do anticristo. E Deus vai dizer assim, olha, vocês guiaram o mundo até aqui. E teve um momento que eu deixei vocês irem sozinhos. E só pôde deixar 3 anos e meio. Só isso. Vamos estar em Apocalipse, a gente vai ver isso lá na frente. Se passasse 3 anos e meio, seria um problema. Então, olha só que coincidência. Em 3 anos e meio, Jesus trouxe vida. Em 3 anos e meio do anticristo, o mundo seria destruído se não parasse os 3 anos e meio. Vocês estão vendo aqui o paralelo? Após esses 3 anos e meio que o mundo, se Deus não parasse, seria destruído, Jesus volta à Terra para governar por 1000 anos, ele diretamente, para mostrar, olha, como seria o mundo se vocês não tivessem pecado, se eu tivesse governado vocês esse tempo todo. Ele fará um governo de paz, nem vou dizer de paz, de prosperidade, porque é um governo diretamente do Senhor Jesus na terra. Tem outro evento depois vem o novo céu e a nova terra. Mas mostrando para vocês o seguinte, a salvação, o plano de salvação, ele encerra no novo céu e na nova terra. Ele encerra lá. Porque ainda há salvação para aqueles que buscam, que clamam o nome do Senhor Jesus. Ele não parou.
Então o Espírito Santo está gerenciando isso. No milênio, ele não vai parar. Após o milênio virá uma nova tentação. E as pessoas terão que escolher entre o Messias e Satanás. E só depois virá o grande trono branco, que é o julgamento final. Só depois do julgamento final é que podemos dizer o seguinte: está concluído o processo de plano de salvação. E agora os que aceitaram Jesus, os que se mantiveram firmes, fiéis ao Senhor, irão desfrutar eternamente das bênçãos desse plano de salvação. Não sei se compliquei muito, mas eu quero que você entenda isso. Quero que você compreenda isso. Agora, o que isso tem a ver com o Salmo 23? Tudo. Porque há funções que vocês vão ver nas lições para frente, que nós vamos dizer, isso aqui é o Senhor Jesus que é na tua vida. Há funções do Salmo 23 que nós vamos dizer, isso aqui é o Espírito Santo que é e que faz na tua vida. E todas essas funções, em sua instância final, são também de Deus Pai. Vamos entender o Salmo 23 em toda a sua plenitude, entendendo que nele, nesse Salmo 23, está presente também a ação da Trindade em nossas vidas. Eu espero ter ajudado, eu espero não ter confundido. Nós estamos fazendo aqui um anexo, um adendo, uma aula extra 1 sobre o Salmo 23. Se eu não me engano, faremos mais 2 ainda. Mas se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários, coloque lá nos comentários para a gente poder responder. Se for o caso, um vídeo extra respondendo. Mas compreenda isso, o Salmo 23, sim, também fala da ação da Trindade em nossas vidas. E tem coisas no Salmo 23 que são de responsabilidade direta e são diretamente ao Senhor Jesus. Mas tem coisas no Salmo 23 que também falam diretamente a ação do Espírito Santo. E todas elas são gerenciadas, coordenadas pela ação direta de Deus Pai. Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Continuamos com o estudo do Salmo 23. E nós vamos pegar, só lembrando, sempre pegando trechos dele e falando sobre, comentando sobre isso, estudando sobre isso. Lembro para vocês que é totalmente gratuito. Lembro a vocês também que há sim um trabalho escrito, um auxiliar complementar. Vai estar lá no nosso site www.palavra2.com, bem como também temos áudio, podcast, no Spotify, na Apple, Google e tantos outros. Nós temos todo o material diverso, gratuito, de áudio, de vídeo e escrito para você. Curta, divulgue, acesse também o nosso material complementar, tudo isso de forma gratuita, para abençoar a tua vida. Se você gostou, compartilhe com outros, curta e comente. Deus abençoe vocês, um grande abraço do Palavra 2 e nos vemos semana que vem, voltando ao estudo do Salmo 23.